Olá, meus alunos, tudo bem? Professor Verlaine. Vamos fazer uma aula especial hoje, que é um tema que está aí em evidência, pode cair no Enem, mas independente de cair no Enem, em outros processos seletivos, né, vestibulares, a gente tem que estar discutindo esse tema. E a ideia é convidar uma professora, a professora Jane, da UFO e da UNA, para falar com a gente um pouquinho sobre isso, provavelmente na semana que vem. Então, a gente tem uma ideia aí. Vamos tentar contribuir para que vocês possam ter mais conhecimento, mais informação, para que se precisar escrever um texto, uma redação, né, ou até analisar uma questão de sociologia e filosofia, é mais uma contribuição aos professores dessas duas cadeiras e mais da história também. Né, é o mito da democracia racial. A gente vai fazer isso em duas partes. Primeira parte, eu vou mostrar aqui pontualmente alguns autores, né? E depois eu vou pegar uma matéria bem nova, bem fresca, né? É bem atual, do UOL, que tem um setor que chama ECOA, né? Que é um setor que mostra, são matérias, né, bem progressistas, né, tanto de meio ambiente, quanto de cooperativismo, quanto de misoginia, integração racial, etc. Né? O ECOA é essa coluna que tem dentro do UOL, esse caderno que tem dentro do UOL. E aí, meu amigo, fica a seu critério. Se você achar que isso é ser de esquerda, é uma coisa, né? Mas não é. A Folha nem é de esquerda. O que você tem que entender é que isso é ser progressista. O que é ser progressista? Ser progressista é você combater todas essas coisas ruins que a gente tem aí na sociedade. Né? O racismo, a misoginia, a homofobia, né? O combate, a agressão ao meio ambiente, aos índios. Né? Então, é isso que a gente entende como progressista. E aí, se você puder, entra lá eu vou deixar depois o link da descrição, né, do UOL, uma matéria muito interessante do ECOA, que é um caderno que tem do UOL frequentemente. Mesmo não sendo assinante, a gente consegue pegar alguma coisa. Então, o mito da democracia racial. Né? O mito quer dizer uma coisa imaginária. Né? Então, há uma imaginação de uma democracia racial. Bom, então aqui tem uns conceitos aqui, ó. Democracia pressupõe igualdade, livre participação. Em uma nação democrática existem oportunidades e direitos similares, quer dizer, parecidos, que garantem a igualdade entre todos os cidadãos da nação. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã, né, é a primeira Constituição após a ditadura, né? Na verdade, é a única, né? É a Constituição após a ditadura de 64. É que teve a ditadura antes do Getúlio Vargas. Atesta, ao menos teoricamente, a igualdade de todos e de todas garantida pela lei. Quando você coloca todos e todas, isso é importante, mostra aqui, né, foco no respeito ao homem e mulher. O artigo 5º da nossa Constituição afirma a igualdade e a não discriminação por meio dessas palavras. São palavras da nossa Constituição, a Carta Magna, a Carta Superior do Brasil. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Então, aqui nesse caso, a gente não tem aqui, por exemplo, ao voto. O estrangeiro aí teria que se naturalizar. Mas aqui está falando os direitos essenciais, né? Inviolabilidade, não pode violar o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso é democracia. A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que todo ser humano tem direitos invioláveis e que devem ser respeitados em qualquer situação. No inciso 1 do artigo 2, afirma-se que todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então quer dizer que todos têm que ter os mesmos direitos e as mesmas liberdades,
e, obviamente, os mesmos deveres. Então, são direitos invioláveis. E eu não posso, né, ferir esse direito baseado em algum critério. Aqui o próximo parágrafo fala isso. Os dois documentos citados convergem apontando que não há elemento que deva servir de distinção entre as pessoas para que um direito seja negado a elas. Entre tais elementos temos o fator raça. Então, o que a gente percebe é que eu não posso, em nenhum momento, sob nenhuma hipótese, raça, sexo, tirar o direito de uma pessoa. Por exemplo, as sufragistas, né, nos anos 30, conseguiram o voto no Brasil, mas principalmente uma luta muito forte no início do século XX na Inglaterra, né, nos Estados Unidos. Sufragista, sufrágio quer dizer eleição. Vamos ter agora um sufrágio. Ah, Uberlândia não vai ter segundo turno. Sufrágio é eleição. Sufragista sufrágio é o direito de votar. Né? A sufragista é o direito da mulher de votar. Então a gente nota que, inclusive tem um filme muito bom que chama As Sufragistas, é muito interessante. E a gente nota que no caso, qual é o elemento que nega aí à mulher o direito ao voto? O sexo feminino. Então, quando nós temos a Declaração dos Direitos Humanos e a nossa Constituição ela é baseada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele está falando isso. Em uma democracia racial, deve haver igualdade entre pessoas de raças diferentes, não havendo distinção em quesitos como renda, acesso à informação, ao conhecimento, acesso à escolarização, acesso ao emprego e à propriedade. Se um país apresenta índices díspares entre negros e brancos nos quesitos apresentados acima, não se pode afirmar que há uma democracia racial. Ou seja, nós não temos uma democracia racial porque, apesar de entender que estamos numa sociedade capitalista e que há uma distinção na renda, acesso à informação, isso é aceitável quando ele coloca aqui, se um país apresenta índices díspares entre negros e brancos, quer dizer, índices muito diferentes, nós percebemos que não há uma democracia racial nesse país. Né? O que é o mito da democracia racial? A palavra mito vem, mitos do grego, significa narrativa fantasiosa, surreal, algo que não condiz com a verdade. Né? Associada a palavra mito ao termo democracia racial, obtemos um novo termo que afirma a inexistência da democracia racial. O professor Gilberto Freire, ele é o... Ah, faltou colar aqui uma frasezinha. O professor Gilberto Freire é o grande, né, sociólogo, antropólogo, é o grande responsável por iniciar uma narrativa da democracia racial, mesmo ele não usando esse termo. Ele não usa esse termo, mais tarde é que esse termo passa a ser usado. A gente vai falar do professor Gilberto Freire daqui a pouco. Né? Para desmistificar o mito da democracia racial no Brasil, temos o trabalho do sociólogo, do professor também, sociólogo Florestan Fernandes, né? É um dos primeiros a dedicar ao estudo do racismo no Brasil, com viés sociológico, lá na USP, e do antropólogo congolês, mas ele é naturalizado brasileiro, Kapengele Munaga, né? Professor da USP. Se a gente pegar primeiro Gilberto Freire, ele faz análises brilhantes e profundas, ao mesmo tempo permeadas por grande leveza, ou seja, não tão profundas em alguns momentos, com informações detalhadas da época, principalmente seus livros Sobrados e Mocambos e o clássico Casa Grande Senzala. Né? Em seus dois livros, ele analisa a escravidão por um viés diferente, não focado apenas no critério racial, e sim no critério cultural. Para ele, a presença do africano e o contato com o português aproximaram esses povos a partir da miscigenação, tornando nossa sociedade um modelo de tolerância, apesar da profunda desigualdade econômica. Embora se tenha usado a expressão apenas décadas mais tarde, Freire indiretamente criou a ideia de democracia racial no Brasil. Bom, o professor Gilberto Freire, o que a gente entende, né, é que ele viveu no engenho, ele cresceu no engenho, provavelmente cresceu brincando com crianças negras. Então, a gente nota que para ele havia uma integração. Então, alguns livros falam, alguns autores falam que Gilberto Freire tinha uma visão mais romantizada, né? Dessa relação entre brancos e negros.
a gente nota que quando ele vai para os Estados Unidos jovem ainda fazer o mestrado, ô gente, é uma pessoa de posse, né? Ninguém vai para os Estados Unidos com 20 anos, 22 anos fazer mestrado se não tem posse, né? Do engenho, né? E aí o que acontece? Quando ele vai, ele chega, no seu primeiro dia que ele chega nos Estados Unidos, ele assiste um linchamento de um negro por brancos, né? Então, pelo fato de ser negro. Então, ele vê, há uma diferença nos Estados Unidos, há o racismo institucionalizado. Até os anos 60 existiam banheiros para brancos, banheiros para negros, né? Aqui no Brasil isso era, digamos, não era explícito, né? Então, a gente nota que não há um restaurante para negro, um restaurante para branco, né, como Cassius Clay. Cassius Clay, que é chamado Muhammad Ali, o maior lutador de boxe do mundo, de todos os tempos, né, ele ganha na Olimpíada uma medalha de ouro e vai para um restaurante comemorar com seus dois primos, né, e todos negros. E aí um garçom negro fala para ele, só eles de negros sentados à mesa, fala para ele que ele não podia fazer o pedido. E ele fala, mas por que não? Ele fala, porque eu não posso servir vocês. E aí chega o gerente, olha o que está acontecendo. Aí ele fala, olha, ele fez um pedido. Ah, mas não posso atender vocês, né? É, aí ele fala, ele é o Cassius Clay. Né? O Cassius Clay é o maior lutador de boxe, já era, ganhou a Olimpíada, né? E aí o gerente, ah, mas por que você não fala isso? Não me falou antes. Anota o que ele quer e embrulha para ele levar. Aí o Cassius Clay fala, mas não é isso que eu quero comer aqui. Ele fala, nossa, mas eles estão me causando confusão, por que você quer causar confusão? E aí Cassius Clay se levanta, vai para uma ponte e joga a medalha de ouro dele fora. Só depois, na Olimpíada de Los Angeles, acho que foi em 94, é que o comitê ainda estava vivo, o comitê olímpico local, organizador, pediu desculpa para ele, pediu para ele fazer a abertura da Olimpíada e deu uma medalha para ele novamente, repôs a medalha. Nunca o comitê olímpico tinha reposto uma medalha antes. Então, a gente nota que Cassius Clay ele fica muito revoltado e ele pergunta para a mãe dele: mãe, por que os anjos são brancos? Para onde que vão os negros? Porque na igreja todos os tetos são pintados, os anjos são brancos, Jesus é loiro. Né? Onde que estão os negros? Estão preparando a refeição para os anjos? E a mãe dele não soube explicar. Né? Ele era muito crítico e ela acaba convertendo ao islamismo e muda o nome para Muhammad Ali. Né? Então, a gente nota que nos Estados Unidos era bem profundo. Né? Você pode ver isso em vários filmes e a gente percebe a Ku Klux Klan presente nos Estados Unidos. Né? Um dos filmes mais clássicos desses, William Dafoe e Gene Hackman, se eu não estiver enganado, acho que é o Jimmy Hackman também, Mississippi em Chamas, é um clássico antigo, né? Vale a pena você ver, é um filme policial, mas é interessante, mostra a atuação, a luta contra a Ku Klux Klan. E tem também Infiltrado na Klan, né, que é na Ku Klux Klan, que é um filme que está na Netflix, me parece. Então, ou no Prime, Amazon Prime. Então, você pode ver isso. Aqui no Brasil, então, o Gilberto Freire, ele via nos Estados Unidos uma separação institucional, quer dizer, por leis regionais. Tinha acabado a escravidão, mas aí era um apartheid. Então, escolas brancas, escolas negras, bairros brancos, bairros negros, né? Então, ele tem essa ideia, ele fala, não, mas no Brasil não tem isso, né? O próprio general Mourão, que é o vice-presidente, falou esses dias, racismo eu vi nos Estados Unidos, no Brasil não tem racismo. Né? Então, o general Mourão ele segue essa linha de Gilberto Freire. Eu não vejo Gilberto Freire como maldade, não, eu vejo como uma espécie de uma ingenuidade mesmo, mas ele segue essa linha e há muitos autores entendem isso, que é essa miscigenação de como ele cresceu aqui no Brasil. Mas a ideia dele é valorizar, digamos assim, essa nova sociedade que estava nascendo, que nasceu, que foi forjada pela união dos três elementos raciais, o branco, o índio e o negro. Né? Então, nesse caso, você pode falar o branco, o índio e o preto.
não tem problema. É que a gente fala cor preta, né? A cor da pele é preta. Você pode falar o branco pode ser raça e branco pode ser cor de pele, branco. Ou branca, no caso, tá? Então você pode usar esses termos, não tem problema. A gente às vezes fica confuso. O que faz o racismo é a forma, é o tom, né? É o sentido que se dá. Então, o que acontece? Nos seus dois livros analisa a escravidão em viés diferentes, digamos, até meio que romântico, né? E isso é totalmente contestado por Florestan Fernandes, professor Florestan Fernandes, sociólogo, né? Em que ele fala assim, que é uma inverdade a democracia racial. Para ele não se entende, entre aspas, não se entende a situação do negro e do mulato fazendo-se tábula rasa do período escravista e do que ocorreu ao longo da instauração da ordem social competitiva. Tábula rasa quer dizer não mergulhando, não aprofundando, fingindo que foi muito suave. Né? Gilberto Freire mesmo, para ele, ele passa em alguns momentos do livro dele que a escravidão foi suave, não foi violenta, né? Do ponto de vista sociológico, o que interessa neste pano de fundo é o fato que o estoque negro e mulato da população brasileira, quando ele fala estoque, entenda a participação, é a forma de escrever dele, né, o contingente, o percentual de população negra e mulata da população brasileira ainda não atingiram um patamar que favoreça a sua rápida integração às estruturas ocupacionais, sociais e culturais do capitalismo. Né, que tem os livros aqui que você pode, depois eu posso te passar a fonte. Professor, aqui eu vou falar do Kabengele Munaga. O Kabengele Munaga também, ele fala, né, desse Brasil, ele fala da questão econômica, ele fala também da questão de acesso, né? Aí ele fala, por exemplo, desmistificando Gilberto Freire, dos estupros, da violência que tinha contra os negros. Ele desmistifica que a escravidão não foi violenta, né? E Kabengele Munaga ele fala também, né, como outros autores, usa o termo diáspora negra. Diáspora negra, diáspora, gente, para quem não lembra, foi no século I depois de Cristo, quando os romanos expulsam os hebreus ou os judeus da Palestina, né, que hoje seria Israel. Né? Israel ocupa toda a região, mas a região chamada Palestina. Né? Então eles expulsar os judeus, ou hebreus, na época falava hebreus, esse nome se deu como diáspora, né? A diáspora dos hebreus. Então diáspora é dispersão. Então está se usando muito esse termo, a dispersão dos escravos, a dispersão negra, a diáspora negra, que foi o tráfico negreiro. Então, por exemplo, uma forma que a gente tem que ver, o branco imigrou, né, para a América e o negro foi trazido. O negro não foi trazido, assim, dá a impressão que foi trazido porque ajudou ele. Não, o negro foi traficado. É diferente. Né? Houve uma diáspora negra em que diminuiu consideravelmente a população na África subsaariana e muitas também por ter muitos homens, a maioria homens. Houve uma redução, esse número não é preciso, mas estimativas de uma redução muito significativa da população africana. Só para o Brasil vieram próximo de 5 milhões de africanos. Né? Brasil, Estados Unidos, o Caribe como um conjunto, né? E a Argentina foram os lugares que mais receberam os negros, mas principalmente o Brasil e os Estados Unidos. O Caribe, porque são vários ali, a América Central, mas são várias ilhas, mas Cuba e Jamaica, predominantemente, Bahamas, predominantemente negros. Né? A Argentina não tanto, mas enquanto país ela seria o terceiro. A América Andina vem um pouco porque aí o negro ele tinha o africano uma pouca experiência com metalurgia, né? E no caso o indígena andino ele tem essa experiência, então ele foi preservado, senão ele teria sido morto, né? Bom, feito isso, a gente chega no professor Darcy Ribeiro, né? O indígena, o branco e o negro formam a nossa matriz étnica, o que nos permite grande diversidade cultural, tornando o nosso país exemplo em todo o mundo nesse aspecto. Esse somatório de identidade constitui, segundo a visão de Darcy Ribeiro, entre aspas, uma etnia nacional, diferenciada culturalmente de suas matrizes formadoras, ou seja,
A etnia que foi formada aqui é diferente da europeia, da indígena ou da africana. É fortemente mestiçada, né, forte integração, dinamizada por uma cultura sincrética. O que é isso? Mistura religião indígena com religião cristã com religião africana. Sincretismo é isso. E singularizada pela redefinição dos traços culturais dela oriunda, ou seja, singular, própria, ela cria uma própria. Também novo porque se vê a si mesmo e é visto como uma gente nova, um novo gênero humano diferente de quanto existe. O professor Darcy Ribeiro, no caso, não significa que aqui a gente tem que aceitar isso, isso é verdade. Há uma formação de uma identidade nacional, mas não significa que essa integração ela é homogênea, né? O professor Sérgio Buarque de Holanda, historiador, né, ele fala assim: um dos aspectos mais relevantes de sua obra é o capítulo que trata do homem cordial, no qual analisa que a partir da herança colonial portuguesa, o brasileiro tornou-se avesso à hierarquia, à disciplina, a rituais muito elaborados de convivência, tornando-se um ser afável, afeito às relações de amizade compadril, nas quais muitas vezes não percebia a diferença entre a esfera pública e privada, tornando o Estado uma continuação de sua vida familiar. A partir disso, o uso do Estado para obtenção de privilégios tornou-se comum, o que ampliou a corrupção em diferentes níveis da vida social. Né? O que a gente pega aqui de homem cordial é que o português ele conseguiu se adaptar, ele se aproximou muito do indígena depois do africano, diferente do holandês que não conseguiu isso. Então, o que se fala do sucesso de Portugal nesse gigante que era o Brasil, né, ele é essa aproximação, esse bom relacionamento, mas que não deixa de ter a dominação. Né? E isso tudo criou-se um mito também, aí é um mito também de um homem cordial, de o brasileiro é bonzinho. Né? E esse brasileiro bonzinho que forjou a raça brasileira, a população brasileira. Aí. Então, tudo isso também contribui para um mito da democracia racial. Aqui tem um texto é muito grande, mas ele fala que raça é um termo que não possui o mesmo significado para toda pessoa e sua definição depende em grande parte do motivo pela qual ela é avaliada. O que faz um indivíduo pertencer a um determinado grupo racial varia de acordo com a época e a região do mundo que ele vive, os interesses políticos e culturais em classificá-lo em determinado grupo. Ele fala que isso é sempre subjetivo e às vezes até meio arbitrário, imperfeito, difícil. Mas é a própria pessoa que se define racialmente. Por isso que algumas pessoas há 20 anos se definiam brancas e hoje se definem pardas ou negras. Né, que aumentou muito aqui, a gente nota que aumentou muito a participação. No censo de 2010, era para ter tido um censo em 2020, mas não teve condições, obviamente, já não teria por questão de verba, tinha ficado para 2021. Houve na época, tinha 191 milhões de brasileiros, nós tínhamos aqui 53,7% em 2000 e caiu para 47,7% que se autodeclaravam brancos. Né? Pretos, porque na verdade qual cor da pele que você se declara? Então é preta, então você é preto. De 6,2 para 7,6. E pardo é a cor parda, né? 38,5. Aqui estão os mulatos, né? 38,5, os mameluco, cafuso, 43,1%. Então, quer dizer, isso passou a ser 50,7%. A população preta e parda ela passou a ser a maioria pela autodeclaração. E acredita-se que nesse censo agora, 2021, que eu não sei nem se vai ter, mas teoricamente teria que ter, vai aumentar ainda mais a pessoa que se declara preta e parda, né? Agora, está falando aqui que isso seria importante para planejar políticas públicas, né? E a gente nota que a maior participação de pretos e pardos é no norte e nordeste, e a maior participação de brancos é no sudeste e sul, e aí acompanha os padrões históricos de ocupação e perpetuação das desigualdades sociais. Rapidamente, porque eu já estou tomando muito tempo de vocês, aqui nós temos o uol.com.br/ECOA, mas depois eu vou numa aula online, eu coloco para vocês se alguém quiser, ou então pode me pedir. O mito do paraíso racial, escrito por Beatriz Sanz e Paula Rodrigues, porque eu não tenho a data, né? Então, resumindo, porque eu estou com pouco tempo, ela fala não sei se vocês já viram Orfeu Negro, um filme lançado em 59,
em cima da mitologia, da obra de Orfeu. Mas ele foi refeito depois, esse filme, tá? Orfeu Negro, ele foi feito uma produção mais recente. Mas isso chocou o mundo, né? Uma adaptação ao contrário, né? Passado um romance de Orfeu, mas na favela. E esse americano ele vem para o Brasil, acho que em 2010. Ele falou: poxa, assisti ao filme, eu e meus amigos achamos que o Brasil existia uma democracia mestiça, né? A julgar pelo filme, o Brasil era mulato, né? Então ele pega mais ou menos a ideia. O filme era um equivalente cinematográfico à teoria de Gilberto Freire sobre o Brasil. O Orfeu é um filme de amor, né? Então, o que acontece? Quando ele vem para o Brasil, ele vai para na Bahia, 80% da população se autodeclara como negro. Ele fala, nossa, é democracia mesmo, é diferente do resto da América Latina que ele estava escrevendo a obra dele. Mas aí ele percebe que que não é bem assim. Quando ele vai para ele é um americano, os hotéis que ele fica no Brasil, ele vem algumas vezes ao Brasil. ah, eu acho que ele vem em 2010, 2010 e 2011. Ele vem para o Brasil, o hotel praticamente não tem negros, né? Ele era o único negro hospedado em hotéis de alta classe, as capas de revistas eram dominadas por brancos, pessoas brancas, os bairros ricos eram de brancos, né? Os restaurantes eram de brancos. Então ele fala, mas que democracia racial seria essa? Então, lembra que a gente já discutiu lá o conceito de democracia. Aqui, o sociólogo Antônio Guimarães, está pegando mais moderno, ele fala do George Floyd e da senhora mãe do João Pedro, aquele menininho que caiu do prédio que a patroa dele não teve paciência para tomar conta dele, enquanto a sua empregada ia levar o cachorro para passear, né? Ele fala, eles podiam votar e ter direitos, mas seus direitos como cidadãos não foram respeitados. Então, não adianta a Constituição estar escrito lá se os seus direitos não forem respeitados. E como que isso pode ser respeitado? Punição. A gente vê que não existe essa punição, né? Ah, qual é a cara do Brasil? Antônio Guimarães, né? Ele fala que não conseguimos alcançar um modelo ideal de país democrático, né? Agora, a democracia ela é um mito. A democracia é um caminho a seguir. A democracia racial também. Mas o importante é que se você tem um caminho, você não precisa chegar lá. O objetivo é chegar lá, mas pelo menos você tem que estar caminhando, né? Então, se o caminho é um mito, se o final é um mito, o final do arco-íris é um mito, mas pelo menos eu tenho que entrar nesse caminho. E no Brasil esse caminho é muito tortuoso, muito espinhoso, né? Muito complicado, né? Ele fala aqui, as mortes de George Floyd nos Estados Unidos, João Pedro no Brasil, foram estopim para a revolta popular nas últimas semanas. Mas há uma discussão, por que o brasileiro não vai à rua, né, como os americanos? Né? Um país que mata um negro a cada 23 minutos. Ele fala que não é uma verdade absoluta, que existe muita luta do movimento negro e de simpatizantes ao movimento negro, né? Mas não é como nos Estados Unidos. Né? Aí ele remete de novo àquela democracia racial. E aqui ele fala um pouquinho aqui, nós temos 5 milhões de negros, aí ele fala um pouquinho do Gilberto Freire, né? Fala a questão do branqueamento do Brasil, quando se traz o imigrante, para tentar embranquear o Brasil, né, o imigrante europeu. Então, a gente nota que esse mito da democracia, por exemplo, está no hino da Proclamação da República, um hino que o Marechal Deodoro da Fonseca queria colocar como hino nacional brasileiro. Só que esse hino não caiu no gosto do povo, que já gostava daquele hino que a gente conhece, né, o Ouvir, do Ipiranga. Então, o hino da Proclamação da República, ele trazia a seguinte letra, ele trazia não, ele traz, esse hino existe, é que ele não é divulgado. Pouco falado porque não caiu no gosto do povo, não é o hino nacional brasileiro. Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão novo país. Quer dizer, eles nem acreditam que teve escravidão no Brasil. Hoje, o rubro lampejo da aurora acha irmãos, não tiranos hostis. Quer dizer, hoje, né, no nascer de um dia, né, nesse vermelho do dia que está nascendo, quando ilumina, ilumina irmãos, não tiranos hostis. Claro, você não vê isso ali. Você não sai aqui, como nos Estados Unidos, igual eu falei, do linchamento, mas na calada da noite, na favela, a gente vê isso sempre, repetindo o que falou lá em cima, a cada 23 minutos um negro é morto no Brasil, né? Então, o que aconteceu? Nessa época,
rapidamente aqui, não vai dar tempo, mas ele fala de Gilberto Freire, ele fala que Gilberto Freire ele passou a ser reconhecido porque existiu o nazismo e o fascismo, a eugenia. Procura o que é eugenia. E aí busca-se aquele discurso de democracia, de maior integração de Gilberto Freire, né, para combater a eugenia nazista e fascista, né, e comunista também. Então, aqui no Brasil, as ditaduras, tanto do militar quanto a ditadura de Getúlio Vargas, né, que era um civil, ela usa isso para dar uma ideia de igualdade. Né? Aqui o racismo íntimo brasileiro é um fato muito importante. Todo mundo hoje em dia no Brasil conhece ou é aquela pessoa que diz não ser racista porque tem um amigo negro, ou até porque já namorou uma pessoa negra, ou porque vê a empregada doméstica como alguém que faz parte da família. Em uma pesquisa realizada pelo IBOP em 2017, só 2 em cada 10 brasileiros se consideravam preconceituosos. A relação de intimidade que as pessoas brancas possuem com pessoas negras, por muitas vezes é utilizada como escudo para se proteger de qualquer acusação de racismo, mas também acaba funcionando como uma permissão para ser racista. Né? Então, a gente lembra que as relações sexuais entre brancos e negros foram suavizadas em novelas, mesmo na obra de Gilberto Freire, mas era um estupro. Né? Era estupro. Né? Então, a gente nota que eu tenho um amigo negro, eu tenho isso, na verdade, o que a gente percebe? Você está escondendo, né, na verdade, aquela falta de acesso da população negra às mesmas condições. Não vou ter mais tempo aqui, eu queria falar de Anísio Teixeira, que é o homem que universalizou a educação, que só na década de 30 eu entendo que houve a abolição da escravatura, só em 1930, que é quando tem uma reforma do ensino brasileiro e uma universalização. Eu destaco 2 grandes presidentes aí, o presidente Getúlio Vargas, com todos os seus problemas, mas ele apoia essa luta de Anísio Teixeira para que todo mundo tenha acesso à escola. A escola antes era só para rico, branco e escolas religiosas muito caras, e o presidente Lula que institui a política de raças, de cotas. Né? O Fernando Henrique ele até começa isso, mas não põe em prática. Lula coloca em prática. Né? Então, é isso. E por último aqui o mestiço como trunfo, né? É tudo mestiço, tudo integrado, mas na verdade é a classe pobre. Né? Então, espero ter ajudado um pouquinho aí, o tempo estourou, mas tem mais coisa aqui e vocês vão ler depois aqui esse texto, tá bom? Um abraço para vocês.